Joel, capítulo 2, verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles, o fogo arde. Atrás deles, vem chamas. Diante deles, a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles, só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra, como o fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados, escalam os muros da cidade, marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com o seu avanço, e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente do seu exército, com um grito ele o comanda, é seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Até aí a leitura bíblica, a igreja pode estar se assentando. Aqui, igreja do Senhor, o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo e cumprindo o mandato do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está fazendo um alerta de Deus a um povo que estava anestesiado. O profeta aqui fala sobre uma invasão de gafanhotos, e que esta invasão de gafanhotos era apenas uma sombra de algo muito mais terrível que estaria acontecendo com aquele povo, com aquela nação. O dia do Senhor aqui, biblicamente, ele é descrito como um dia de escuridão, como um dia de densas trevas, onde o próprio Senhor está operando, onde o próprio Senhor está guiando os seus exércitos. É importante que se diga aqui que quando Deus faz soar o seu alerta, quando Deus faz soar o seu alarme, não é para nos paralisar de medo, não é para nos trazer pavor, não é para nos apavorar, mas sim para nos despertar para a graça de Deus, enquanto ainda há tempo de usufruirmos dos favores de Deus em prol das nossas vidas. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, que o despertador de Deus, em algumas situações, ele nos incomoda, mas o seu objetivo não é incomodar. O objetivo de Deus, quando traz um alerta, não é nos irritar, mas é nos alertar antes que a casa pegue fogo. E falar sobre isso hoje é de suma importância, porque vivemos hoje como se fosse uma epidemia, é a epidemia da distração. Nós estamos o dia a dia tão entretidos com as telas, não é verdade? É tela para cá, é tela para cá, é a TV, é o celular, é um entretenimento muito grande. Nós estamos em algumas situações também envolvidos com as várias atividades que é o nosso ativismo, e em algumas situações nós estamos também envolvidos com um conforto moderno, e nesse sentido nós
ignoramos os sinais de Deus, nós ignoramos os alertas de Deus, nós ignoramos a voz de Deus, de tal forma que nós ficamos como esse povo lá no passado estava. Como assim? Nós estamos vivendo uma anestesia espiritual, e isso, igreja, é uma doença letal, e que precisa ser tratada pelo Senhor, para que eu e você, corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, não pereçamos, não sejamos prejudicados, mas sejamos alertados e abençoados para vivermos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa cultura, por exemplo, gosta muito de falar sobre o amor de Deus, mas em contrapartida está repudiando a santidade e ignorando o juízo que vem da parte de Deus. E quando falamos da nossa cultura, não estamos nos referindo às pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não servem a Deus, mas estamos falando da cultura atual dentro das igrejas. Nós falamos de Deus, falamos da bondade de Deus, nós falamos do amor de Deus, mas na prática nós repudiamos o compromisso com Deus, nós repudiamos uma vida de santidade e nós ignoramos os juízos de Deus que podem vir a acontecer em nossas vidas a qualquer momento. E é por essa razão, igreja, que isto é importante. E é por esse motivo que hoje estaremos meditando no tema o som da trombeta e o juízo inevitável. Os versos 1 e 2 nos fala que o juízo de Deus sempre chega até nós como um alerta espiritual, como um aviso de Deus para o seu povo, para que nós possamos nos acertar, nos consertar na presença do Senhor, o nosso Deus. Aqui o profeta, ele inicia ordenando o toque da trombeta em Sião e o clamor no santo monte. Naquela época, igreja, o uso da trombeta evocava uma prática solene e ritualística em Israel. Quando as trombetas eram tocadas, o povo se reunia para celebrar, para festejar, para se alegrar na presença do Senhor. Este era um instrumento que convocava a comunidade para as festas alegres. Mas agora, neste momento, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele convoca o povo, ele pede para que a trombeta seja tocada, não para uma reunião solene, não para uma reunião para que festejem, mas para que o povo se reúna, para que seja anunciado ao povo o perigo e o alarme de guerra que estava prestes a acontecer. E a exortação aqui não se limitava apenas a alguns indivíduos isolados. O texto bíblico fala que esta exortação, que esta convocação, que esta reunião exigia uma assembleia. Exigia de forma pública e unânime que o povo de Deus reconhecesse a sua culpa perante o Deus Todo-Poderoso. Todos haviam errados, todos haviam falhados, não há exceções. O texto bíblico deixa claro aqui que não havia exceções, do menor ao maior. Todos foram convocados, todos foram chamados a tremer e a temer e a buscar refúgio na clemência divina. Caso eles assim não procedessem, o juízo era certo sobre as suas vidas. A ordem do Senhor, mediante o profeta, era para que todos os moradores da terra tremam. E essa expressão aqui, igreja, todos os moradores da terra tremam, apontam para a seriedade daquele momento. O texto prossegue descrevendo que o dia do Senhor não é um dia qualquer. Esse dia do Senhor está em destaque, esse dia do Senhor está em letra maiúscula. O dia do Senhor aqui, ele é pintado com cores sombrias.
O profeta usa a expressão: é dia de escuridade, é dia de densas trevas, é dia de nuvens de escuridão. O profeta estava anunciando que dias difíceis viriam sobre o povo, viriam sobre a nação. Na linguagem bíblica, que essa escuridão, igreja, simbolizava a extinção de qualquer esperança terrena de livramento fora da presença de Deus. Somente em Deus, somente no Senhor, somente se refugiando no Senhor, somente em obediência, somente em humildade, somente em confissão, somente em mudança de comportamentos, Deus estaria agindo de forma diferente para com o povo e o juízo não viria sobre o povo. Em algumas situações, igreja, Deus prefere nos apavorar, Deus prefere nos assustar temporariamente com a verdade nua e crua da sua palavra, a nos deixar queimar eternamente iludidos pela mentira. Nós servimos a um Deus de verdade. E nós fomos chamados para andarmos na verdade. Nós fomos chamados para andar em compromisso com Deus. Nós somos chamados por Deus para fazermos a diferença nesse mundo. Nós somos chamados por Deus para sermos luz. Nós somos chamados por Deus para sermos sal. Nós fomos tirados deste mundo, fomos transformados pelo Senhor para fazermos a diferença neste mundo no qual nós estamos ainda inseridos. E o meu e o seu papel, o nosso papel como homem e mulher de Deus, como nação do Senhor, é representar o reino dos céus, é proclamar as boas novas do Evangelho, sendo diferente, sendo compromissado com Deus e não nos envolvendo com as coisas deste presente século. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus tem trocado a trombeta na sua vida, permitindo uma crise, permitindo uma perda, ou quem sabe através de uma mensagem dura como essa que você está ouvindo neste momento, e ainda assim muitas vezes eu e você ignoramos a voz de Deus, ignoramos o alerta de Deus, ignoramos a trombeta de Deus que está soando clara aos nossos ouvidos, para que nós não sejamos prejudicados, para que nós não sejamos condenados. Mas ainda assim, muitas vezes, o nosso coração duro, o nosso coração contumaz, insiste em fazer o nosso querer e a nossa vontade, achando e entendendo que o nosso querer e a nossa vontade substitui o querer e a vontade de Deus, ou que a nossa vontade, o nosso querer é superior, é melhor do que a vontade de Deus. Mas nós estamos redondamente enganados com esse conceito, porque o que importa, de fato, realmente, é que o querer e a vontade de Deus sempre é e sempre será o melhor de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. E aqui então, nessa ocasião, o ajuntamento ele é exigido pelo profeta. E este ajuntamento que é exigido nos lembra, a igreja, que o nosso culto ao Senhor, ele não é um clube de entretenimento. O tempo que nós passamos na casa, na presença do Senhor, é algo sério. É algo que nós devemos fazer com reverência, com temor e com tremor, com responsabilidade. É o culto racional, é saber por que viemos, o que estamos fazendo, por que estamos louvando, por que estamos orando, por que estamos congregando, por que fazemos parte de uma igreja, por que estamos ouvindo a palavra, a importância da palavra. Tudo isso faz parte do nosso culto racional ao Senhor. Não mecanicamente, não fazer por fazer, mas fazer com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, tendo prazer e alegria em estarmos na presença do Senhor. Então, quando nos reunimos como igreja, é para cultuar, é para louvar a Deus em espírito e em verdade. Não é para apenas passar o momento, para
temos um momento de entretenimento. O culto não é entretenimento, o culto é adoração, é gratidão, é reconhecimento que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que tudo fez por nós e que continuará fazendo, e que nós devemos ter todo respeito e reverência na presença do Senhor, o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é um Deus de justiça, o nosso Deus é um Deus de amor, sim, mas é um Deus que executa os seus juízos quando são necessários, inclusive em nossas vidas. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, quando nos reunimos, nós precisamos fazer isso com muita reverência, com muito temor, abandonando assim os nossos pecados secretos em arrependimento público e unânime perante o nosso Deus, que se faz presente neste lugar. A trombeta foi soada para convocar o povo, para falar da seriedade do momento, da importância do momento, para aquilo que Deus estava prestes a fazer. Todos os cultos em que nós participamos, igreja, é uma reunião solene, é uma reunião importante, onde Deus está falando, onde Deus está proferindo a sua vontade, o seu querer, onde Deus está nos instruindo, onde Deus está orientando o seu povo, orientando a sua igreja, e é por essa razão que nós devemos estar atentos à voz do Senhor, e entender que Deus fala às nossas vidas, que Deus fala ao seu coração, que Deus fala neste lugar. E se Deus está neste lugar, se Deus fala neste lugar, através da sua palavra, nós precisamos estarmos atentos à voz de Deus e guardar a palavra do Senhor em nossos corações. O texto prossegue dizendo, igreja, nos versos 3 a 9, que o juízo de Deus, nesse caso aqui, ele era inevitável. A palavra de Deus fala que o exército do Senhor, ele é devastador. O texto fala que este exército ele vai à frente como se fosse um fogo devorador, e por trás dele tudo fica chamuscado, tudo fica queimado, tudo fica abrasado, porque Deus está exercendo a sua vontade, Deus está exercendo o seu juízo. E o profeta apresenta aqui um contraste dramático. Ele fala que antes da invasão, antes que o Senhor execute o seu juízo, a terra, ela é bonita, ela é bela, como que se fosse o jardim do Éden. Mas após o juízo do Senhor, tudo se transforma, como se fosse um deserto assolado, do qual nada e nem ninguém pode escapar. Igreja, isso é importante, isso é sério que nós venhamos a saber, por quê? Porque diante de Deus, todos os recursos humanos são como palha seca, aguardando o fogo do Senhor. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir a operação do Senhor. Deus executa o seu querer, Deus executa a sua vontade. Deus sabe exatamente o que está fazendo e como vai fazer. O texto bíblico prossegue dizendo que os invasores, eles avançam com a aparência e a velocidade de cavalos e cavaleiros velozes. Eles marcham em uma ordem impecável. O texto prossegue dizendo que os muros das cidades fortificadas, que outrora pareciam intransponíveis, agora eles são escalados com uma grande facilidade. O texto fala que esses soldados de Deus, os soldados que estão a serviço do Senhor, que são gafanhotos, diga-se de passagem, eles entram pelas janelas como ladrões silenciosos. Igreja, não existe esconderijo ou fortaleza capaz de resistir quando o Senhor comanda o julgamento, quando o Senhor está em ação. Não há nada que o homem possa fazer senão sofrer o juízo que vem da parte do Senhor.
E é importante que nós venhamos ter esse entendimento, ter este conceito bíblico em grande relevância em nossas vidas, porque muitas vezes nós nos deixamos iludir por aquilo que pensamos. Muitas vezes nós deixamos nos iludir pelas ilusões que o pecado nos apresenta. E o pecado, igreja, ele é perigoso. O pecado, ele sempre vai te prometer um jardim do Éden, mas no final, quando a conta chegar, o que nós recebemos é um deserto assolado, é desolação e só destruição. E muitas vezes, igreja, eu e você, nós fazemos o nosso esforço natural, nós fazemos o nosso esforço humano, mas sem a presença do Senhor nós não temos êxito, nós não temos sucesso. E nesse sentido nós muitas vezes tentamos construir muros e cidades fortificadas ao redor de nós mesmos. Nós olhamos para as nossas capacidades, nós olhamos para os nossos diplomas, nós olhamos para a nossa conta bancária, nós olhamos para o nosso bom comportamento moral, nós olhamos para tantas outras coisas e nos iludimos e achamos que essas coisas vão nos imunizar do agir de Deus enquanto estamos em falha, enquanto estamos em pecado em sua presença. Porém, igreja do Senhor, entenda e saiba de uma coisa: o juízo de Deus, ele escala os muros falsos como se fossem nada. O Senhor põe por terra, o Senhor mostra que a nossa força, que a nossa vontade, que a nossa capacidade, que o nosso entendimento, nada é perante a grandeza e a soberania de Deus. Através de circunstâncias difíceis, através do juízo que muitas vezes Ele envia e permite sobre as nossas vidas, Deus está nos ensinando que o nosso lugar é ouvir a sua voz, é obedecer a Ele e termos uma vida de fidelidade em sua presença. E não há para onde fugir da presença do Senhor. Não existe como evitarmos o juízo quando o Senhor envia o seu juízo. Qual talvez seja o seu esconderijo hoje? Será uma falsa espiritualidade? Ou será alguma outra coisa qualquer que está fazendo com que você fuja da presença do Senhor, não assuma o seu papel e não assuma o seu compromisso, como estava acontecendo com o povo de Deus lá no passado? O juízo que Deus enviou foi para despertar o povo, foi para trazer o povo até o seu devido lugar. E o devido lugar daquele que serve a Deus é aos pés da cruz, é na presença do Senhor, servindo a Ele em espírito e em verdade. Igreja do Senhor, nenhum refúgio humano suporta o dia da provação. Só em Cristo eu e você estamos seguros. Só em Cristo nós estamos seguros do juízo de Deus. Se nos refugiarmos em Cristo, se estivermos em Cristo, se estivermos no Senhor, obviamente estamos agradando a Deus e o juízo não virá sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos desalinhados com o querer e com a vontade de Deus, certamente o Senhor envia o seu juízo. E o juízo que Deus envia não é para nos destruir. O juízo que Deus envia é para alertar, para que haja esperança, para nos colocar na direção certa, para nos trazer até a sua presença, para que as bênçãos do Senhor continuem fluindo sobre as nossas vidas e nós sejamos abençoados e não consumidos em nossos erros, em nossa ilusão e em nossos pecados. O texto prossegue dizendo, igreja, dos versículos 10 ao 11, que o dia do Senhor, ele revela a absoluta soberania de Deus. A presença do Senhor
Segundo o texto bíblico, ela abala a própria estrutura da criação. O texto bíblico fala que diante deles, ou seja, diante do juízo de Deus, do exército do Senhor, treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Quando o sol e a lua perdem o seu brilho, toda a luz de consolo das coisas criadas é retirada, restando apenas o tremor diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Criador. E o clímax aqui nesse texto que nós lemos, igreja, o clímax desse texto revela quem lidera esse exército. O texto fala, ele é bem claro: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. É Deus que está agindo contra o seu povo. É Deus que está permitindo calamidades. É Deus que está permitindo o sofrimento. É Deus que está permitindo situações difíceis. É Deus que está tendo um particular com o seu povo. Mas esses atos de Deus, essas ações de Deus, embora tragam dor, embora tragam desconfortos, são atos de bondade, atos de amor, atos de misericórdia da parte de Deus. É Deus disciplinando o seu povo, e toda a disciplina divina, ela é recheada do amor de Deus. Deus não quer nos prejudicar, Deus não quer prejudicar o seu povo quando Ele começa a disciplinar, mas o objetivo da disciplina divina é nos educar na presença do Senhor, a fim de que sejamos filhos obedientes a Ele, que é o nosso Pai e que é o melhor para as nossas vidas. O profeta Joel, e igreja aqui, ele encerra esse trecho no capítulo 2 com uma pergunta devastadora. Ele fala assim: grande é o dia do Senhor e muito terrível. E aí ele faz a pergunta: quem o poderá suportar? Quem pode resistir ao juízo de Deus? Quem pode impedir a mão de Deus de estar em atividade? O profeta lança essa pergunta: quem poderá suportar? O profeta demonstra com isso que quando o soberano do universo, ele ergue a sua voz, ele levanta a sua voz, e quando ele está movendo a sua mão, toda a força de defesa deste mundo junta não é capaz de resistir ao mover, ao querer e à vontade de Deus. Todas as forças desse mundo não passam de pó, não passam de poeira, mediante o querer e a vontade soberana de Deus. O que prevalece, igreja, não é o querer do homem, não é o querer do mundo, mas o que prevalece sempre prevalecerá. Será o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, não há como suportar o julgamento confiando nos méritos próprios ou em apoios terrenos. O único caminho que eu e você, que nós temos a fazer, é o quebrantamento sincero na presença do Senhor. Quando o soberano Criador, ele levanta a sua voz, a única posição segura para mim, para você, é com os joelhos no chão, é aos pés da cruz, é na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós sofremos muitas vezes hoje, igreja, ou estamos envolvidos, é a melhor expressão, nos dias de hoje, com aquilo que nós podemos chamar de ateísmo prático. O que é isso, pastor? O que é o ateísmo prático? Eu vou dar um exemplo. Em muitas situações, nós no domingo nos reunimos, cultuamos, adoramos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, somos crentes porque estamos cultuando, estamos servindo ao Senhor, mas na segunda-feira, nós vivemos como que se Deus não existisse. Nós agimos como que se Deus não importasse. Nós tomamos decisões,
nós temos atitudes, nós não consultamos ao Senhor, nós ignoramos totalmente a presença do Senhor, então isso é o ateísmo prático. Nós proferimos Deus, mas na prática, muitas vezes, nós achamos que Deus não interfere nas nossas ações. Não há importância de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos exatamente assim. E quando estamos nesse contexto de apenas cultuarmos ao Senhor com aparência, apenas cultuarmos ao Senhor da boca para fora, o Senhor entra em juízo. O Senhor tem um particular para nos fazer entender de que maneira nós devemos servir ao Senhor. E nós devemos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Igreja, se até o sol, a lua, a terra e as estrelas tremem diante da voz de Deus, por que muitas vezes o meu e o seu coração não reverencia a Deus, não teme ao Senhor, não se submete ao querer do Senhor, e nós insistimos com a nossa teimosia? Vamos ponderar e considerar essas coisas, e vamos, em nome de Jesus, entregar verdadeiramente, ainda hoje, de verdade, o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos sermos de fato homens e mulheres compromissados com a verdade, compromissados com a vontade de Deus, compromissados com o Deus ao qual nós servimos. Não estamos falando aqui de sermos perfeitos, não estamos falando aqui de perfeição, mas estamos falando aqui, segundo esse texto, de compromisso com o Deus que nós professamos, compromisso com o Senhor que nos fala, que nos orienta todo instante, todo momento, através da sua palavra. Que não sejamos ouvintes esquecidos, que não sejamos ouvintes que apenas concordam, que admiram, que acham que é certo, que sabem o que é certo, mas que não pratica essa verdade. Mas sejamos autênticos, ainda que com falhas, ainda que com erros, esforcemo-nos para cumprir e viver todo o querer de Deus para as nossas vidas, igreja. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. A pergunta de Joel, quem suportará, exige uma postura nossa como resposta. Nós precisamos responder quem suportará, não com palavras, mas nós devemos responder essa pergunta, quem suportará, com postura, uma postura digna, uma postura bíblica. Você está confiando, ou você confia nas suas capacidades, no seu intelecto, no seu entendimento, no seu tempo de cristianismo, na sua religiosidade, ou você está firmado e confiando nos méritos e na justiça perfeita de Cristo em sua vida? Seja qual for a sua condição, a verdade bíblica para nós nesta manhã é: fuja da indiferença, seja autêntico, seja verdadeiro na presença do Senhor. Somente quem se refugia em Cristo consegue permanecer em pé no dia do juízo, no dia do Senhor, no grande dia do Senhor, pois o dia do Senhor revela a sua soberania e a justiça de Deus, exigindo de mim e você, exigindo de nós um despertar imediato. Saiba, meu irmão e minha irmã, que a cruz do Calvário é o único para-raios que é capaz de atrair toda a ira de Deus, permitindo que eu e você passemos pelas tempestades ilesos. Não pensa que você sem Cristo vai chegar a algum lugar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do Senhor. Reconheça isso, aceite isso, e aceite isso com alegria, com satisfação, porque se somos dependentes dEle, isso significa que Ele cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, igreja do Senhor. E não tem coisa mais fantástica, coisa mais maravilhosa
do que saber que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Portanto, seja sincero, chegou a hora, meu irmão, chegou a hora, minha irmã, de que nós venhamos de fato assumirmos o nosso compromisso ao Senhor. E se existe algum pecado que você tem escondido, que você está guardando, que você mantém oculto, confesse agora, confessa hoje na presença do Senhor, para que você não esteja debaixo do juízo de Deus. Se por alguma razão o seu amor esfriou, clame ainda hoje pelo fogo do Espírito em sua vida, e novamente Deus vai fazer com que o seu coração venha arder, venha ferver, venha se alegrar, venha realmente estar em chamas na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, hoje, nesta manhã aqui, através desse texto, através desta mensagem, a trombeta da palavra soou neste lugar. Deus soou a sua trombeta, o Senhor bradou, o Senhor falou que há um juízo eminente, mas o Senhor também deixa bem claro nesse texto que a porta da graça ainda está aberta. Há chances, há oportunidades de nós reatarmos o nosso compromisso e a nossa comunhão com Deus. Por essa razão, responda positivamente a esse chamado de Deus, agora mesmo. E façamos isso agora, meu irmão e minha irmã, através de uma oração. Vamos falar com Deus neste momento, porque Deus falou, a trombeta soou, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, agora a resposta é nossa. E de acordo com a nossa resposta, de acordo com a nossa atitude, de acordo com a nossa postura, nós estaremos escolhendo a graça e o favor, ou quem sabe, se preciso for, o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor neste momento.